Sobre esses dados do mercado de trabalho no Brasil, a gente conversa agora com Gabriel Barros, economista-chefe da Arx Investimentos e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Juliano. Prazer conversar com você. Queria começar perguntando, Gabriel, o que representa esse número tão baixo de desemprego, tanto para os trabalhadores quanto para os empresários? Tá, vamos lá. Notícia boa, né? Desemprego baixo, notícia boa. A questão toda é a sustentabilidade desse dado positivo, né? Basicamente, esse dado positivo, ele é reflexo de uma economia superaquecida. A economia está crescendo muito acima do potencial, né? Os economistas gostam de chamar, a gente chama de PIB potencial, que é a capacidade de crescimento da economia no seu ápice, né? Usando todos os recursos que o país tem, que está em torno de 1,5% a 2%, mas as estimativas de crescimento potencial. A economia brasileira está crescendo bastante acima desse potencial há algum tempo, fruto dos estímulos fiscais, parafiscais de crédito que o governo tem dado. Então, tem defasagens, né? A gente sabe que o governo dá um estímulo hoje e ele demora para se propagar pela economia. Então, os dados fortes do mercado de trabalho basicamente são um reflexo dessa quantidade grande de estímulos que o governo deu desde, na verdade, 22, antes até de assumir em 23. O governo aprovou no Congresso a chamada PEC da transição, que aumentou o gasto em 170 bilhões aproximadamente. Na época, significou 2% do PIB, foi bastante recurso. Então, desde lá, a gente segue tendo renovados incentivos fiscais, né? Estímulos fiscais. A gente teve, por exemplo, em 24, aproximadamente 100 bilhões de precatórios, e o governo tem procurado cada vez mais caminhos, né, atalhos para conseguir gastar por fora do arcabouço fiscal. A gente tem tido evidência de uso de fundos públicos e privados por fora do orçamento, tem programas de reforma de casa, como Minha Casa Melhor, né? Tem o próprio Minha Casa Minha Vida Faixa 4. Enfim, o governo tem criado cada vez mais programas para manter essa economia crescendo acima do potencial. Então, a notícia é boa, a questão toda é a sustentabilidade dessa receita econômica. Exatamente isso que eu te pergunto, Gabriel. Os números de criação de novas vagas, esses tiveram uma redução que foi muito considerável em novembro. É já esse sinal de desaquecimento da economia ou ainda não? Então, você sabe que os números do CAGED, eles vieram mais fracos do que os números da PNAD, né? Tudo bem que são metodologias diferentes, né? O CAGED é emprego formal, a PNAD pega o emprego formal e informal, mas a PNAD veio muito forte. O CAGED não veio tão forte assim. Quando a gente olha os dados do CAGED, de fato, tem uma desaceleração bem gradual da geração de empregos. É bem gradual mesmo, é um pouso suave, não, um soft landing, que a gente gosta de dizer. Não é nada abrupto, né? Não é uma desaceleração abrupta da geração de vagas, é realmente uma acomodação na geração de vagas. Essa acomodação ela deve continuar, tá, Juliano? Basicamente por reflexo da política monetária bastante contracionista, né? A gente tem a Selic em 15%, mas para a gente o que importa no final das contas é o juro real, né? O tamanho da contração monetária a gente mede pelo juro real. E aí, quando a gente desconta esses 15% de Selic com a inflação esperada, que é alguma coisa em torno de 4%, a gente está falando de um juro real que é muito alto, né? Um juro de 11%. Então, seja qual for a medida que as pessoas tenham de juro neutro da economia, né? O juro de equilíbrio, os mais pessimistas vão ter 7, 8, 11 é bem acima. Então, a política monetária está bastante contracionista e está fazendo efeito para desacelerar essa economia que está batendo no mercado de trabalho. Então, essa geração de empregos que você colocou que de fato está desacelerando, ela deve continuar em função dos efeitos defasados da política monetária super contracionista. Agora vamos fazer aqui, tentar fazer pelo menos essa projeção para 2026 que já está aqui batendo a porta. Já dá para a gente falar, Gabriel, em espaço para queda de juros? Esse é o ponto essencial, não só para essa discussão sobre emprego e desemprego no Brasil, mas para várias outras questões. Sim, é o que está todo mundo esperando, né? A gente, por exemplo, aqui na Arx, a gente tem uma expectativa de corte de juros em janeiro de 25 pontos. Se esse corte não vier em janeiro com 25, pode ser que ele venha em março com 50. A diferença econômica é muito pequena entre as duas decisões, janeiro 25 ou 50 em março. Está todo mundo esperando que de fato esse corte venha. A gente acredita bastante que vai vir. A gente tem no nosso cenário 300 pontos de ciclo de corte, né? Selic está em 15 e cai para 12% no nosso cenário. Então deve sim ter espaço para essa queda de juros que você colocou. A questão toda que é importante a gente acompanhar, Juliana, é justamente
esse pé trocado, essa desarmonia de política econômica que a gente está vendo no Brasil, com a política fiscal pisando muito no Uhum. acelerador, e aí o Banco Central tenta sozinho segurar, né, essa economia superaquecida, pisar no freio. Então, esse descompasso de política fiscal e monetária pode sim acabar limitando o tamanho do ciclo de corte. Eu acho que o Banco Central não vai deixar de cortar, ele vai ter espaço para cortar. Só que, de repente, esse espaço pode ser menor do que 300 pontos se a gente continuar vendo esse fiscal muito frouxo, né? Um fiscal muito expansionista, como a gente tem visto desde antes de 23, né? Ainda em 22 com a PEC da transição. E aí, Gabriel, a gente entra num ano que é muito importante para a política, um ano eleitoral, né? O que a gente pode esperar desses dados, desses números de emprego e desemprego aqui no Brasil e fazendo essa amarração com essas questões fiscais que vão ser muito observadas em 2026 também? Ótimo, ótimo ponto. Eu tenho feito um paralelo, que nem todo mundo gosta, mas eu acho que é bastante realista da situação atual, do quadro econômico atual, com governos anteriores que praticaram uma política econômica muito parecida. No governo Dilma, por exemplo, a gente teve em 2014 a menor taxa de desemprego na época. Só que qual foi o problema lá atrás? Justamente uma política econômica insustentável, né? Muito anabolizada, com muito estímulo, crescendo muito acima do seu potencial, né? Da sua capacidade real de crescimento. E aí, quando você tirou os estímulos, a economia desabou. Então, é um crescimento de fato artificial. A gente está vendo, de certa forma, uma parte importante do crescimento atual, ele é artificial, né? Justamente em função dessa quantidade grande de estímulos que o governo vem dando. A gente falou bastante da PEC da transição, né? 170 bilhões, mas tiveram mais coisas, né? O governo pagou precatórios, quase 100 bilhões, vem usando fundos públicos e privados, o Fundo Social do Pré-Sal, por exemplo, é um exemplo clássico, né, de uso de recursos pelo governo para manter a economia aquecida. A gente falou do setor imobiliário, né, do Minha Casa Minha Vida Faixa 4, programa de reforma. Tem o consignado privado, que apesar de não ser uma medida que busca hiperestimular a economia, ela amplia a renda disponível das famílias e no final do dia estimula a economia. Então, tem a própria isenção do IR, né, que vai passar a valer no ano que vem. Então, tem muito estímulo. Isso deve limitar essa velocidade de desaceleração da economia, por conta dessa quantidade de botões que o governo está apertando. Por isso que o Banco Central vai ter que ser muito cauteloso nesse processo de corte de juros, porque ele pode ser surpreendido com uma economia que começa a desacelerar e depois reacelera muito por conta dessa quantidade grande de estímulos. Como a gente não tem muita certeza do timing, né, do tempo em que esses estímulos vão bater, é preciso bastante cautela, mas ainda assim a gente enxerga espaço para corte de juros. E uma outra variável importante que se coloca aí nessa questão do ano eleitoral que você perguntou, de 26, é o que acontece com as variáveis políticas, né? Quem vai ser o candidato da direita? Isso pode ter uma repercussão bastante grande, não só do ponto de vista político, de organização de palanques regionais, mas também no câmbio, né? E a gente sabe que boa parte da desinflação que a gente teve em 2025 foi graças ao câmbio, né? Foi uma história basicamente de câmbio e preço de commodities em dólar para baixo, que ajudaram muito o Banco Central aqui no Brasil. Então, se eventualmente, por razões políticas, o câmbio começar a atrapalhar o BC, isso pode ser um problema para ele entregar um ciclo muito grande de corte de juros.